Diga assim, um caminho do perdão. Eu não vou poder falar muito, porque a minha voz ainda está meio afônica, né? Meio fanhosa, devido, né, na garganta, inflamaçãozinha. Mas eu sou curado em nome de Jesus. E hoje eu não estou com pressa, mesmo tendo a ceia. Amém. E eu creio que nós vamos... Essa mensagem, ela será muito esclarecedora. Se puder anotar, anote. Na verdade, você vai ouvir coisas que você já leu durante a sua caminhada cristã, de versículos bíblicos, mas a revelação e a explicação, ela vai reacender dentro de você alguns posicionamentos. Porque se você negligenciar essas verdades que são princípios que servem para nossas vidas, para nos guardar, principalmente no que se refere a perdão, porque nós vemos muitas pessoas que estão presas. Eu estou falando de cristãos, eu estou falando de crentes, que estão presas nas armadilhas da ofensa, nas mágoas, nos ressentimentos, nos relacionamentos que não foram tão bem recebidos, ou não foram construídos, ou de palavras, talvez que não foram ditas, ou construídas com o intuito de te elevar, mas com o intuito de te ferir, de te machucar. Vocês estão comigo? E isso separa os maiores amigos. Isso separa irmãos. E isso fere coração. Isso destrói vidas. E isso também atrapalha o nosso relacionamento com o Pai. Pessoas que estão presas às mágoas, às dores, a palavras muitas vezes ofensivas, ou muitas vezes que foram ditas para ofender, ou muitas vezes que também não foram ditas para ofender, mas foram talvez mal interpretadas, porque na verdade só quem pode ver e sondar o nosso coração é Deus. Porque um coração ofendido, ele vai achar que tudo machuca. Quando seu coração transborda em amor, você vai relevar. Porque o caminho do perdão é uma escolha. Diga assim para o seu irmão, o caminho do perdão é uma escolha. E como cristãos, eu estou falando para crentes, como cristãos, é um mandamento. Perdoar não é uma opção. Perdoar é um mandamento. E eu percebo, na minha caminhada como pastor durante muitos anos, eu digo para vocês, cristãos têm agido errado, têm tomado posturas erradas, têm entrado por caminhos perigosos, de julgamentos, pré-julgamentos, de escolhas, de associações erradas, de complôs, de conspirações. E vamos ver o que a Bíblia diz. Amém? Nós vamos pontuar aqui com muita... Eu vou falar paulatinamente, progressivamente, e construindo à luz da palavra. Amém? É o que a Bíblia diz. Não é o que eu acho, não é o que eu penso como pastor, mas o que a palavra traz como regra, como princípio, como instrução, que salva, que nos livra, sabe? Que vai guardar o nosso coração, como diz Provérbios 4, 23, né? De todas as coisas que se deve guardar, guarda o quê? O seu coração, porque deles procedem as saídas da vida. E se o nosso coração estiver entupido de sentimentos ruins, que vão se instalando sorrateiramente na nossa caminhada, através de atritos, através de desgastes, através de aborrecimentos, através de olhares que às vezes você, tem gente que não precisa nem falar nada, mas só porque passou por você, ou falou com você, ou não falou com você, você às vezes já tem uma impressão e faz um pré-julgamento e já sentencia alguém. Será que está diferente comigo? Será que me olhou atravessado? É assim ou não é? Ou só acontece comigo? Ou sou o único patinho da lagoa? A gente é rápido para julgar. É sério.
E nós devemos tomar cuidado, nós devemos reavaliar nossas posturas, para que sentimentos como esse, eles não dominem o nosso coração, a tal ponto de travar o nosso relacionamento com o Pai. Eu quero que você abra em Mateus capítulo 6, versículo 14 e versículo 15. Vamos começar a dar fundamento bíblico. Tudo que eu vou falar aqui vai ser baseado na palavra. Diga assim: um caminho do perdão. Diz assim na versão Almeida: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aqui é o próprio Jesus falando a respeito do Pai, que Ele concede perdão, como também Ele pode reter o perdão. E esse benefício que nos foi dado, nós somos perdoados, e nós somos liberados também para perdoar pessoas. Porque pessoas vão te decepcionar, pessoas vão te irritar, pessoas vão falar mal de você, pessoas vão te trair. Mas como filhos de Deus, eu sou filho, você é filho? Pergunte ao seu irmão se você é filho ou filha de Deus. Nós temos a obrigação de perdoar. E como é fácil receber o perdão de Deus, mas é difícil às vezes perdoar o semelhante. Se chegar para uma pessoa, nossa, vai mexer com seus brios, vai mexer com seu orgulho, principalmente de coisas que talvez você não tem nada a ver. É mais complicado ainda, que a pessoa não entende, você tenta explicar, não sei se você já passou por isso, e você vai pedir perdão, e a pessoa vai achar que você que foi que fez o mal, quando na verdade foi a pessoa que te fez o mal. E o que a palavra mostra, o próprio Jesus falando, esse texto que nós acabamos de ler, que o perdão ele é condicional àquilo que nós liberamos ao nosso semelhante, ao nosso irmão, alguém que nos faz o mal, alguém que nos prejudica. Nós precisamos liberar o perdão. Perdão é uma decisão. Perdão é um caminho pelo qual eu vou optar de andar por ele, independente dos meus sentimentos, porque às vezes os nossos sentimentos, a nossa alma, ela vai gritar para nós fazermos ao contrário. Aquele anjo vingador que está dentro de você, aquele senso de justiça, que não é a justiça de Deus, sabe? Aquele senso vingador, bateu, levou. Se falou, vai ter que ouvir. Não, eu vou perdoar, mas antes eu vou ter que dizer tudo. Isso está na Bíblia? Não, não está. Mas aquele nosso senso, que a nossa consciência nos leva a refletir sobre quando nós sofremos as injustiças, isso machuca. Mas devemos tomar muito cuidado com as posturas da nossa racionalidade, para que a gente não venha se afastar dos princípios bíblicos. Porque o próprio Jesus disse: se você perdoar, você recebe. Se você retém o perdão, Deus também, Ele se recusará a perdoar você. Você que escolhe. Você decide. Isso é um programa antigo da televisão. O programa Você Decide. Quem alcançou esse programa? Esse programa é assim, passava uma história fictícia,
E o final, as pessoas mandavam, não sei se na época, acho que eram ligações telefônicas. E o maior número de ligações definia o final. Tipo assim, se alguém morria, se alguém vivia, sabe? Ele botava realmente duas opções e você escolhia o final. Você decide. Então o final era pela maioria. A maioria decidia. Acho que Rita se lembra disso, se lembra? Isso é 1900 antigamente, irmãos. Amém. Então a nossa vida, nós também fazemos escolhas. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre escolhas. Então, para o cristão, para mim, para você, perdoar não é uma opção. Perdoar é obrigação. Mesmo que fira os nossos sensos mais sólidos de justiça, de vingança, de levar forra, sabe? De querer esclarecer as coisas. Espera aí, mas vamos sentar. Porque eu não sei se você já aprendeu isso. Maturidade ensina isso. Cada pessoa só vai entender aquilo que lhe for conveniente. Por mais que você sente, por mais que você explique, vai entrar por um ouvido, como diz, né? Vai sair pelo outro. Você pode apresentar todas as razões, todas as justificativas, mas quando ela é dura e orgulhosa, ela não vai aceitar. Ela não vai entender. Ela não quer entender. Ela acha que o seu ponto de vista é o que está certo. E é difícil lidar com pessoas assim. Mas isso não nos isenta de perdoar. Eu sei que lidar com pessoas assim é complicado. Mas quando você guarda mágoa no seu coração, isso vai privar você do sentimento do amor nutrir por essa pessoa. Vai criar um bloqueio, vai criar uma resistência, vai criar separação, vai criar distâncias, vai criar rixas, vai criar antipatia, vai criar uma barreira que você não vai querer se aproximar dessa pessoa, por algo que não foi explicado, ou por algo que talvez a pessoa disse, ou por algo que talvez você ouviu. Porque a mágoa, ela se instala no nosso coração de várias maneiras. Até por uma fofoca. Você fica de raiva com alguém, se você não tiver maturidade. Eu costumo dizer sempre, toda história tem dois lados. Então pare de ser Maria com as outras. Nunca julgue ninguém, porque alguém disse só um lado. Isso é perigoso. Nós não somos juízes. Amém? Nós somos chamados para amar e perdoar. Vocês estão muito quietos? Agora, nós fomos perdoados pelo Pai. Amém? Quando nós aceitamos a Jesus, você precisa entender que o perdão dos pecados concedidos por Jesus, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, amém, irmãos? Não é um resultado direto do perdão que nós concedemos às pessoas, mas é um resultado do sacrifício de Cristo por nós. Nós somos perdoados. Aceitamos a Cristo. Glória a Deus. Deus nos perdoou. E Ele nos habilitou a nós perdoarmos pessoas. Pensa aquela pessoa que te fez o mal. Eu pontuei aqui nesse instante, diz que é fácil pedir perdão a Deus. Quando você erra, você vai com sua cara mais lavada do mundo, né, na sua oração, é assim ou não é? Pai, todo envergonhado. Mas na hora de errar, de pecar, não tem vergonha. Mas vai lá, cara mais humilde, Pai. Vem aquele sentimento de culpa, o Espírito Santo vai lá, cobra. Pai, me perdoa. Será que essa mesma intensidade que nós pedimos perdão a Deus, será que nós temos coragem também de pedir às pessoas? A Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Eu estou falando sobre o caminho do perdão. Eu preciso apresentar a vocês versículos que deem fundamento. Já entendemos aqui que a gente só vai ser perdoado. Nós já fomos perdoados dos pecados. Éramos pecadores. Cristo nos fez o quê? Filhos deles, a sua justiça.
novas criaturas. Somos justos hoje, não pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. Não há ato de merecimento, não é por obras. A salvação nunca foi por obras, mas é pelo que Cristo faz. Glória a Deus. Sou salvo, sou justo, sou filho, sou abençoado, sou mais do que vencedor. Tudo isso que a palavra diz. Mas isso não vai jamais nos isentar de nós liberarmos, porque Deus nos perdoou. Na nossa caminhada, nós vamos ter atritos, nós vamos ter aborrecimento na sua casa, com seu cônjuge, com seu parente, com seu vizinho, com seu filho, no seu trabalho, com seu chefe, ou com seu subordinado. É assim ou não é? A nossa relação humana com pessoas, elas muitas vezes geram atritos, porque são pessoas que são fáceis, tem pessoas que são facilitadoras, mas tem pessoas que complicam as coisas. Mas a Bíblia fala do perdão. Se eu sou filho, você é filha, você precisa entender que nós devemos caminhar por esse caminho. Então diz assim, em Efésios 4:32, pelo contrário, sede bondosos e compassivos. Na versão Almeida diz assim, antes sede benignos, bondosos e misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, da mesma maneira que também como Deus os perdoou em Cristo. Então a palavra indica para mim, só corroborando com aquilo que eu já pontuei, Paulo também aqui, ele ratifica as palavras de Jesus, que nós devemos ter misericórdia, mesmo com as pessoas que são intolerantes, as pessoas que são dificultadoras. Tem pessoas que são assim, mas você precisa entender que você pode estar no nível elevado dessa pessoa, então tenha misericórdia. Ela não tem a mesma maturidade que você tem, às vezes ela é criança espiritual, e age assim, porque é carnal mesmo, e você vai ter misericórdia. Oh meu Deus, essa pessoa ainda não cresceu o tanto suficiente, por isso que ela é assim, ela é amarga, ele é difícil, ele complica, ele entende tudo errado, ele faz uma confusão, bota o meu nome no bolo, e depois o errado, a errada sou eu. Tem gente que é assim ou não é? Mas a Bíblia diz, está aqui, que nós não devemos pagar o mal com o mal, pelo contrário, nós devemos fazer o quê? Ser bondoso, ser bom. A gente não pode deixar que a maldade das pessoas venham contaminar o nosso coração, que nos tornem parecida com elas, porque também nós vamos ficar amargos. Tendencialmente, todo ser humano é reativo. Bateu, levou, pisou. Alguém já pisou no seu pé? Quem já viu aquela famosa frase, o de baixo é meu? Isso para não querer voar no pescoço de quem pisou, né? Você não está vendo não que você está pisando, não? E a Bíblia fala claramente que nós devemos ser o quê? Bondosos uns para com os outros, perdoando uns aos outros. Está falando que perdão é algo mútuo, é algo que é dado e também deve ser recebido. Que eu ofereço perdão, mas eu também recebo perdão. Meu lindo de Jesus, minha linda de Jesus, eu quero dizer que nem sempre você é a vítima, não. Diga para o seu irmão aí, para a sua irmã, você nem sempre é a vítima, não. Diga assim, você já ofendeu alguém. Diga assim, você já machucou alguém também. É por isso que esse filme nunca é lançado, porque ninguém quer fazer o papel do vilão, todo mundo só quer fazer o papel do artista, e está cheio de artista na igreja. Todo mundo só quer ser o protagonista do filme, o ator principal, mas o coadjuvante é aquele secundário. Mas eu quero dizer que o coadjuvante também ganha Oscar nos céus, também recebe prêmio. Você não precisa ser estrela principal, a estrela principal é Cristo.
Aí você só chora, você só é a vítima, mas entenda que na nossa caminhada nós também já machucamos pessoas. Nós já ofendemos pessoas. Nós também ferimos pessoas. Nós já falamos coisas de propósito mesmo para machucar. E ainda vem com a cara de pau, não, eu não queria machucar, não. Queria. Se você estava com raiva, você queria. Você só não dimensionou o estrago que as suas palavras às vezes causariam. O fogo está caindo. E às vezes nós queremos o melhor de Deus, as promessas, cura, palavras de fé e prosperidade que nós ministramos sobre isso. Mas nós não podemos negligenciar o Evangelho, porque o Evangelho precisa ser completo. Só do receba, prospere, mas aquela parte que te confronta, que te leva a ser filho, discípulo, um cristão autêntico, verdadeiro, que leva para o caminho da maturidade. Vocês estão muito quietos. Em Mateus capítulo 18, e agora eu vou começar a dar princípio. Eu vou dar o primeiro princípio. Princípio 1, está em Mateus capítulo 18, o versículo 15 e 16. E eu vou mostrar para você o que a palavra diz e o que acontece pelos corredores da igreja. É totalmente diferente com o que a palavra ensina. Vocês estão comigo? Versículos que você conhece, mas que na prática muitos não colocam em obediência. Diz assim, olha só. Mateus 18, versículo 15. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Diz assim, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Só se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Versículo 16. Mas, aqui é a condição. Se não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Eu estou falando do caminho do perdão. Então, qual é o primeiro princípio? Toda demanda, todo atrito, todo aborrecimento. Primeiro princípio, diga para o seu irmão, primeiro princípio. E assim, você resolve, é só entre você e a parte ofendida ou ofensora. Parece que as pessoas estão lendo esse versículo errado. Eu não escrevi não, mas eu posso aqui fazer um apanhado aqui, um arrumadinho aqui. Versão abaianada, carnal, do capeta. Sabe como seria assim? Ora, se teu irmão aprontar algo contigo, vai lá, chama teu irmão, amigo mais próximo, e diga, aquele fulano, rapaz, aprontou comigo. Cabra da peste, miserável. Foi mesmo, irmão? Foi, menino. Ah, fulano, vamos chamar aqui fulano, Beltrano. Ó, e fulano aprontou isso com... Foi mesmo? Ó vida, ó céu. Ô menino, tadinho de você. Irmão miserável. Quando o versículo ele é bem claro, não é isso? Vamos olhar para o versículo, irmão. O 15. Primeiro princípio. Qual é o primeiro princípio? É só entre você e a pessoa. Ou que te ofendeu, ou que é a parte ofensora. Se alguém ensinar errado, pode ser o que for. Pastor, bispo, arcebispo, suprassumo, anjo do céu, revelado, ungido com óleo. É a Bíblia. Se teu irmão pecar contra você, vai, versão King James, a ele o quê? Em particular. Mas por que as pessoas estão fazendo ao contrário? Por que as pessoas se reúnem em grupo e ficam falando mal pelas costas? Isso gera fofoca. Isso gera divisão.
Irmãos, eu estou mostrando o que a Bíblia diz. Se vocês estão vivendo o Evangelho, não adianta você dizer que vai prosperar, que está tudo muito bem. Se você não sabe o que é a Bíblia, vai ter muita gente, irmãos, vai ter muita gente que vai se decepcionar naquele dia. Porque está escrito, não entre nessa onda não, irmãos. É entre quem? Você e seu irmão. Que irmão? O seu amigo mais próximo? Aquele que você desabafa as suas mágoas? O que foi? O irmão me machucou. Foi. Isso vira telefone sem fio. Isso rende. É que nem pipoca. Fofoca é que nem pipoca. Alguém já fez pipoca e botou um punhado na panela e você achou que botou a conta certa, que vai encher a tampa da panela, mas a quantidade que você botou foi tanta pipoca que a tampa da panela estufou, começou a sair e ainda mais pipoca, corre, pega para poder, e a pipoca, fofoca é assim. Porque qual o primeiro princípio? Se alguém tem alguma coisa contra alguém, você resolve. A gente precisa ter a coragem, irmãos, a sinceridade de resolver, e não pelos corredores ficar dizendo as insatisfações e as mágoas. Isso é rebelião. Eu não quero entrar nesse assunto. Hoje eu não vou nem falar sobre a parte do perdão contra a liderança. Não vou entrar nesse aspecto. Eu quero falar do perdão mútuo, do caminho do perdão. O que a Bíblia diz. Vocês estão comigo? Vocês estão pegando o que a Bíblia diz? Então, qual é o primeiro princípio? É entre você e a pessoa. Aí, se essa pessoa não te ouvir, ela é o quê? Ela é difícil, ela é complicada. Não tem pessoas que é assim? Mas as pessoas fazem tudo ao contrário. Vai lá, dissemina, procura, reúne, ou me machucou, me tratou mal, foi duro, falou isso, foi mesmo, e vai gerando contaminação, e vai gerando insatisfação, e as pessoas vão se afastando, se afastando, se afastando, porque tudo por alto de fofoca, rebelião e rebeldia. E não adianta ninguém aprovar, pode ser um líder, nunca vai deixar de ser rebelião e rebeldia. Vocês estão comigo, irmãos? Pode ser quem for, irmãos. Pode ser seu pastor. Pode ser o pastor Pedro. Não vou tirar eu de cena aqui. Pode ser o pastor Pedro. Pastor Pedro falou algo duro contra você. Sei lá, fofoca começa de tantas maneiras, né? Não é verdade? Fofoca começa assim, digamos, supostamente. Tipo assim, passou pelo pastor Pedro. E aí, irmão Pedro? Não é irmão Pedro não, é pastor Pedro. Ah, o cara não é pastor? Tem que chamar de pastor, irmão. Pastor Pedro está na carne. Meu Deus, me deixe, viu? As pessoas se ofendendo, buscando coisinhas, irmãos. Não gostou? Não leva para fulano Beltrano, não. Pastor Pedro, hipoteticamente, chega aqui, pastor Pedro. Pelo texto que nós lemos, o que é que eu tenho que fazer? Pastor Pedro, se é entre eu e ele, o que é que eu vou procurar? Eu vou procurar ele. Pastor Pedro, naquele dia eu falei com o senhor, eu te chamei de irmão Pedro. Eu não gostei que você falou isso. É assim que se faz. Não indisseminando. Vocês entendem, irmãos? É assim que a Bíblia ensina, irmãos. Isso gera ambiente, muito obrigado. Isso gera ambiente de fofoca, irmão. Aí, se o pastor Pedro não ouvir, digamos, ou o irmão não ouvir qualquer coisa, aí você chama 2 ou 3 testemunhas, não é chamar 2 ou 3 fofoqueiros, não. A Bíblia está dizendo que é para chamar o fofoqueiro? Não. Versículo 16 diz o quê? Se ele não ouviu, né? Se ele foi teimoso, ele não reconheceu. Porém, se ele não der atenção, leva contigo 2 ou 3 testemunhas, para que sirva de testemunha. Para provar que você tentou resolver. Que você tentou se reconciliar. Aí o 17, que eu não vou ler, se não ouvir, aí sim, aí você leva
para a igreja, para a autoridade competente, que é a última instância. Mas as pessoas estão fazendo tudo o contrário. Primeiro vai para o grupinho, primeiro vai para fulano, para Beltrano, e aquilo cria um ambiente de fofoca, divide a igreja, causa um ambiente que atrapalha o louvor, atrapalha o crescimento da igreja. Pessoas que respiram fofoca. Quando na Bíblia diz, se você tem alguma coisa contra quem for, vai a pessoa. Irmãos, não entre nessa água não, irmãos, porque isso tem um preço tão caro lá na frente. Eu estou falando que a Bíblia diz, primeiro princípio. Qual o primeiro princípio? É entre você e a pessoa. Ofendida ou ofensora. É entre você e ela. Você não procura o seu amigo mais íntimo para compartilhar, amém, irmãos? Porque é isso que gera fofoca. E as pessoas estão fazendo tudo ao contrário. Se reúne com um grupo de pessoas machucadas, que nunca teve coragem de procurar quem supostamente ofendeu. Em Tiago 4, versículo 11, vamos lá? Hoje eu estou sem pressa. Diz assim: irmãos, isso aí está falando comigo, com crente. Está falando com a igreja. É uma palavra direcionada para a igreja. Irmãos, não faleis mal um dos outros, pois quem fala mal de um irmão, julga seu irmão, fala mal da lei, ou seja, fala mal da palavra. Quando a Bíblia fala da lei, está falando da palavra. Quando você fala mal do seu irmão, você está falando mal do que a palavra ensina. Porque a palavra ensina você a resolver entre você e ele. Em vez de você estar falando com cicrano, beltrano, fulano, você chega para ele e resolve suas demandas. Porque nossa obrigação é o quê? É perdoar. Porque se a gente não perdoa, Deus não nos perdoa. Por causa de crente fazendo tudo errado. E não vai ter preço? Vai ter preço. Não vai ter colheita? Vai ter colheita. E não estou praguejando não, irmãos. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Pois quem fala mal de irmão, julga seu irmão. Fala mal da lei, julga a lei. E se tu julga a lei ou julga a palavra, já não és observador, mas és juiz. Então não fale mal. Princípio 2. O primeiro princípio, quem se lembra, é só entre você e a pessoa. Tá pegaram aí? Princípio 2, está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 23. Vamos ver o que Jesus ensina. Jesus, ele foi um mestre nessa parte do perdão. Portanto, se trouxerem a tua oferta ao altar, e aí te lembrarem de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha só, vamos ficar atentos às entrelinhas. Vocês estão comigo? Versículo 24. Deixa ali diante do altar a tua oferta. Quando a Bíblia fala deixa ali, é você não deixar cá não, você recolhe a tua oferta. Você para aquele ato. Você não vai deixar lá na frente, entendeu? Você volta com ela, porque você precisa resolver pendências. Tanto é que no versículo depois explica que você volta, aí você está pronto. Tem muita gente, presta atenção que eu vou falar, e foi o próprio Espírito Santo que me comunicou, que tem ofertas, que eles têm ofertado na igreja, mas essas ofertas, porque eles dão com mágoa e ressentimento no coração, essas ofertas não produzirão colheitas. Porque na hora da oferta, Deus está atento ao seu coração. Por que Deus recusou a oferta de Caim? Porque o coração dele não era reto e a oferta dele foi rejeitada. Então o ato de trazer a oferta diante do altar do Senhor é um ato sério. E o nosso coração precisa estar limpo. Então às vezes você planta, você dizima, mas você não tem visto os resultados, porque existem coisas no seu coração, existem mágoas, existem ressentimentos, que têm impedido da sua semente frutificar, porque na verdade você deveria segurar aquela oferta, resolver suas pendências, para depois com o seu coração limpo diante de Deus, lançar no altar de Deus. Nós vamos continuar o texto, vocês estão comigo? Trouxe a oferta, se lembrou que tem algum perrengue, alguma indiferença. Aí diz o 24, deixa ali diante do altar a tua oferta, pare o seu ato,
volte, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então não invalide a sua oferta pela falta de perdão, porque isso pode impedir a tua colheita. Aí às vezes você está dizimando, não está vendo os resultados. Por quê? Ressentimentos, mágoas, falta de sinceridade, falta daquele princípio número 1. E qual é o segundo princípio que nós vamos ver aqui, que eu pontuei? Não espere o mal se agravar. Dê o primeiro passo. E o interessante do texto diz assim, ó, portanto, se trouxe a oferta, é te lembrar de que não é você. Olha, o texto é interessante, veja só, vamos aqui ponderar. Esse texto não diz que é você que tem alguma coisa contra o irmão, não. Está dizendo que você sabe que seu irmão tem alguma coisa contra você. Olha, já reparou, irmãos? Mas se fosse ao contrário, seria válido também. Mas aí vem a pergunta, eu disse, Senhor, que trem é esse aqui? Eu estou inocente. Mas aqui o texto está dizendo que você não está inocente. Porque se você soube de que alguém tem alguma coisa contra você, alguma fofoca saiu. Alô? Algum comentário saiu. Ou você teve a percepção que a pessoa está estranha com você. Que a gente percebe. Quando a pessoa fica estranha, quando a pessoa fica indiferente, quando a pessoa te evita, quando a pessoa passa por você e nem dá a paz do Senhor. Quando você vê a pessoa e evita passar, tem alguma coisa no seu coração. Isso é muito sério, irmão. Aí você se lembra, deixa ali, vai lá. Vá resolver, vá perdoar. Libera teu coração, irmãos. Provérbios 4:23, novamente, de todas as coisas que se deve guardar, guarda o quê? Coração. Diga para o seu irmão, seu coração não é depósito de lixo. Ok? Mágoa é lixo, ressentimento é lixo, fofoca é lixo. Nós temos que resolver, nós temos que amar, irmãos. Coisas que atrapalham o amor de fluir no meio da igreja. Aí a pessoa sempre fala para o amigo, sempre tem mais um amigo, e olha o caos. Quando na verdade a gente deveria resolver. Não sair disseminando. Não aí fazendo grupinho. Dos insatisfeitos, dos machucados, dos feridos, dos que foram maltratados. Porque assim como nós somos maltratados, nós já maltratamos alguém. Nós já machucamos alguém. Mas a nossa obrigação é o quê? Perdoar. E eu vou dizer uma coisa para você. Falta de perdão impede a tua colheita. Agora eu vou para o princípio 3, está lá em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Pedro, o apóstolo Pedro aqui então, o discípulo Pedro até então na época, ele pergunta a Jesus sobre a quantidade de perdão, todo mundo conhece esse texto. Vamos lá para o texto. Então Pedro, versículo 21, Mateus 18, 21. Venham comigo. Aproximando-se dele, de Jesus, disse, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Eu vou explicar daqui a pouco porque Pedro indagou a Jesus e deu essa recomendação. Jesus lhe disse, não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Por que Pedro perguntou isso? Naquela época, os rabinos, isso está escrito, se você buscar os escritos históricos, existiam historiadores, Flávio José, do quarto século. Os rabinos ensinavam que quando o seu irmão pecasse com você, eles ensinavam que deveria perdoar. Mas ele dizia que era só até 3 vezes. Acho que tem gente que queria isso, viu? E quando Pedro indaga Jesus, e ele pontua 7,
número da perfeição, né? Ele quis até ser generoso. Não, Senhor. Jesus era maravilhoso, Jesus não pagava mal com mal. E ele estava com Jesus, aprendendo, sendo discípulo. Até 7. E Jesus responde, não, rapaz, não é até 7 não. Até 70 vezes 7. Ou seja, Jesus está dizendo que nós não devemos nem nos lembrar de quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão. É infinita vezes, irmãos. Ah, pastor, mas a pessoa eu vou perdoar, essa pessoa vai aprontar comigo novamente. Não, a pessoa vai aprontar com você. Mas isso não significa que você tem que liberar o acesso da sua intimidade. Isso não significa que você tem que liberar o acesso da sua mesa. Isso não significa que você precisa liberar o acesso, né, da sua intimidade, do seu coração e da sua casa. Ame todo mundo, mas não ande com todo mundo. Vocês entendem? Se a pessoa aprontou com você, ame, irmãos, libere. Isso não significa que você tem que caminhar com ela, ou com ele. Amém. Isso é inteligência. Glória a Deus, ó de mim. Então, qual é o princípio? Aqui, o princípio é, perdão não tem limite. Mas você não é bobão? Amém. Tem pessoas que precisam ser bloqueadas da sua intimidade. Você não precisa mais compartilhar seus sonhos, seus projetos. Porque essas pessoas provavelmente vão lhe trair. Então você não vai criar, não é você que vai criar. Que elas sejam assim, mas seja por elas mesmas o mal peçonhento. Porque quem gosta de fazer o mal, ou prejudicar, ou falar mal, ou vive num ambiente de fofoca, se elas não se arrependerem, elas não vão mudar. Um ambiente onde elas estiverem, elas vão provocar isso. Porque é natural. O fofoqueiro, o mentiroso, os traidores. Porque as pessoas vão te usar e quando você não consegue mais servir aos interesses delas, elas te descartam. É assim, pessoas são assim. Mas o Filho de Deus e a Filha de Deus, não. Amém, irmãos? Mas você não precisa ficar parecidos igual a elas. Você não precisa pagar o mal com o mal. Mas também você pode se blindar. Para não permitir que ela tenha acesso mais à sua intimidade. Vocês estão muito quietinhos. Então, o que é que eu vou fazer, pastor? Guardar o meu coração. Porque você precisa tomar uma posição, amém, irmãos? E uma decisão. E toda decisão, ela tem um preço. Mas também ela tem uma recompensa. Diga assim, toda decisão tem um preço. Mas também tem uma recompensa. Você precisa decidir pelo certo. Você precisa decidir pelo que a palavra ensina. E essa palavra decisão, a palavra decisão significa cortar fora. A palavra incisão é cortar dentro. A palavra circuncisão é cortar em torno. Então você precisa se posicionar. E como é que você se posiciona? Pelo princípio da palavra. Amém, irmãos? Você precisa cortar algo que não vai fazer mais parte do novo. Nessa nova estação não vai caber. Amém, irmãos? Glória a Deus, ai de mim. Então tem muita gente que não vive aquilo que deveria já estar vivendo. Porque não se posiciona. Porque não toma uma decisão. Quando Deus te falar algo, amém? Alguém já ouviu Deus falar algo no seu coração? Quem já falou, levante a mão. Quando Deus fala uma vez, Ele está falando sobre direção. Quando Deus fala a mesma coisa 2 vezes, amém, irmãos? Ele está falando que é uma confirmação. Quando Deus fala 3 vezes,
é porque você já deveria estar vivendo, mas você não viveu ainda, porque você não tomou uma posição. E posição requer decisão. E decisão quer cortar algo fora. Corte da sua vida algo que não é mais necessário. Corte a fofoca, corte associações, corte amizades, corte determinados tipos de conversa, corte coisas que não vão fazer você crescer. Eu não estou dizendo para vocês terem inimizades com pessoas, não é isso, irmãos. Eu já falei que como pastor, eu não quero cercear o direito de ninguém. Você pode ter amizade com quem quer que seja, eu não vou te dizer nada. Você pode ser teu amigo, você pode ser sua amiga, você pode estar com ele, com ela, pode passear, pode comer junto, pode ir para o shopping, pode ir para o aniversário, pode ir para a praia, pode fazer o que você quiser. Mas isso não pode prejudicar a sua vida como cristão. Amém? O teu posicionamento. Isso não pode também atrapalhar a sua posição de honra. Honra a Deus, honra a sua igreja, honra a liderança a qual você está submetida. Amém? Se você está em ambientes que você ouve falar mal da sua liderança e você se cala, e você, peraí meu irmão, se você diz que tem uma liderança, que você honra ela, e você veio falar mal da liderança, e você não se posiciona, aí eu até passei mal. Não, pastor, estou falando, passei mal. Só tem 2 caminhos. Qual o primeiro caminho? Meu irmão, vamos parar com esse tipo de conversa aqui agora, ou senão você se levanta e vai embora. Isso é honra. Se você não faz isso, significa que tem alguma falha no seu caráter. O fogo está caindo. Eu vou falar algo para você. Nem todo mundo que você vai amar, amém, irmãos? Vai te amar de volta. Nem todo mundo que você considera, ela vai te considerar da mesma forma. E você precisa ter maturidade para entender e viver isso. Você vai amar pessoas que elas não vão te amar. Você vai considerar pessoas que elas não vão te considerar. Elas só fingem, elas só bajulam. Tem pessoas que vão se aproximar de você, tem pessoas que vão te admirar, tem pessoas que vão até te bajular. Mas quando essa pessoa percebe que não pode ser como você, ela vai começar a te criticar. Ela vai denegrir a sua imagem. Ela vai começar a buscar motivos para criticar você, para manchar a tua reputação. Mas eu vou terminar com isso. Não importa, irmão, o que fazem com você, se falam mal de você, se mancham a tua reputação, se denigrem a tua imagem, mas é o que você faz com o que fizeram com você. Não faça com que o mal, com que as pessoas falam mal de vocês, se faça você parecer tão mal quanto elas. Perdoe. Nós devemos ser o que a palavra nos mostra. O caminho do perdão sempre será a melhor escolha. Então, não deixe jamais que o mal te faça parecer tão mal quanto essas pessoas estão mal. Não desça ao nível delas. Ande no nível do amor. Ande no nível do perdão. Se falaram mal de você, fale bem. Se criticaram, te abençoe. É isso que importa. As pessoas não estão seguindo, muitas pessoas estão enganadas. Muitas pessoas estão enganadas. O caminho do perdão é o caminho da bênção. O caminho do perdão é o que nos faz ficar parecidos com o Pai. De todas as coisas que se deve guardar, guarda o coração. Não permita que teu coração seja contaminado. Amém. Vocês foram abençoados.